Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Karina. Eu queria contar para vocês um pouquinho a diferença de uma coisa que é bem interessante, que às vezes a gente não para muito para pensar, mas aqui no Chile, quando a gente fala bairro, são pequenos núcleos que para o brasileiro faz uma confusão danada. Comuna é um grande bairro, por exemplo, a Comuna de Providência, a Comuna de Las Condes, a Comuna de Santiago Centro. E quando a gente fala bairro, é um pequeno núcleo. Por exemplo, o bairro de Santiago, ou seja, a comuna de Santiago, tem um bairro chamado Paris-Londres. Aqui, por exemplo, o bairro de Lastarria, o bairro de Lastarria, o bairro de Bela Vista, o bairro Itália, esses bairros estão na comuna de Providência. E sabe por que é super importante falar disso? Porque, no geral, a brasileira faz uma confusão danada e é super interessante isso. A gente sempre fala pro pessoal, tem coisas que dá para fazer sozinho e que é muito legal você aproveitar, de repente, um dia livre e acho que um dos melhores lugares para fazer sozinho, Serra São Cristóvão. Subir de teleférico, descer de funicular, passar quando você desce de funicular por uma rua que se chama Calle Constituição, ir no Pátio Bela Vista e conhecer o bairro Bela Vista. Sai daí, pega um Uber e vai pro bairro Itália e passa o final da tarde curtindo o bairro Itália. Ou seja, a comuna de Providência, você desfrutou essa comuna e aproveitou esse bairro, os bairros Itália, bairro de Bela Vista, e você também pode conhecer dentro da comuna de Providência o bairro Lastarria. Quando a gente pensa em bairro, esses três bairros são bairros muito legais, gastronômicos. E aí vocês podem encontrar, por exemplo, coisas para comprar, culturas interessantes no sentido de vestuário, no sentido de boa gastronomia. Por exemplo, em Lastarria tem um restaurante muito famoso entre os brasileiros que se chama Boca Nariz. Um puta restaurante, super legal. E eu acho muito bacana esse restaurante, sabe por quê? Porque vocês podem encontrar vinhateiros pequenos, vinhas boutique, de vários vales de vinhedos diferentes, né? Gente, quando a gente fala de vales de vinhedos, vocês sabem que a gente tem mais de 1.500 quilômetros de produção vitivinícola. Então você pode, por exemplo, provar um vinho do Vale Maipo, que está bem pertinho aqui de Santiago, ou pode comprar um vinho e provar um vinho do Vale de Elqui, por exemplo, de uma vinha que se chama Alcohuas, que é maravilhosa, ou tomar uma taça de vinho lá de um vinho mais para o sul, para o Maieco, por exemplo. Então você tá num vale, ou seja, tá num bairro, que é o bairro de Lastarria, provando uma taça de vinho de um vale de outro lugar, desfrutando um vale muito legal, desfrutando de uma taça de vinho muito legal, conhecendo um bairro, desfrutando, aproveitando e, por repente, podendo comprar alguma coisa de um produtor local. E Lastarria está cheio de galerias muito interessantes. Agora, confesso para vocês que o meu bairro preferido atual, sem sombra de dúvida, é o bairro Itália. Gente, se vocês forem para lá, vayam pro bairro Itália sempre, sempre no final da tarde. Happy hour em Barra Itália é super gostoso. E eu acho que os melhores dias para fazer Barra Itália é sexta, sábado e domingo. Por quê? Porque assim, gente, fim de semana, bomba. É super gostoso. E aí você chega lá, é muita gente local, é um ambiente gostoso. E aí eu sempre sugiro pro pessoal, vai por um lado da rua e vai entrando nas galerias, vai conhecendo as lojas, vai conversando com o pessoal, entra numa cafeteria, toma um café, come uma sobremesa, por exemplo, uma sobremesa que pode ser um três leites, entra numa sorveteria e de repente toma um sorvete de tirimóia e aí você vai conhecendo um pouco da gastronomia local. Tem uma cafeteria, não, desculpa, um lugar especialista em cachorro quente e aí você já pode comer um completo chileno bem gostoso. E tem um restaurante lá que eu amo de paixão que se chama Silvestre. Esses caras são sensacionais. Cozinha de autor, cozinha chilena, cozinha de caseira, né? Uma proposta diferente que é bem legal. E assim, é bacana também porque a gente acaba ajudando pequenos locais que trabalham de uma forma
diferente, que tem um trabalho muito, muito de identidade. E isso a gente adora fazer, por isso que a gente fala dessas coisas. E aí vai por um lado da rua e volta pelo outro lado da rua. E quem gosta de coisas mais comuns, mais turistão, também tem lugar assim, gente. Tá cheio de coisa legal para conhecer, para fazer. Então, isso é uma coisa que eu acho que é bacana. Outros bairros que também são importantes. Vocês viram que eu falei pra vocês, tô aqui com o mapa pra você poder mostrar pra vocês. A linha vermelha do metrô, gente, é uma linha assim, eu digo, a cordilheira espetacular, você vê ela de todos os lados, e a linha vermelha do metrô é como se fosse a coluna vertebral de Santiago. E aí você vai vendo essa linha, o Parque Metropolitano, você chega de metrô, desce pela rua Pedro de Valdívia, sobe de teleférico, desce de funicular, e vai seguindo esses bairros, tem mapa, até que é mais difícil achar hoje, mas com o celular você vê o Google aí, super fácil. E eu sempre digo pro pessoal, depende do que você quer ver, depende de como quer vivenciar a experiência. Se vocês querem uma experiência um pouco mais profunda, entender a cidade, entender o contexto, contrata um bom guia. Se vocês querem só passear, tirar aquela foto descontraído, vai sozinho. Tem coisas que valem a pena fazer sozinho, tem coisas que valem a pena alugar um carro, tem coisas que vale a pena pegar um bom tour. Enfim, depende da experiência que você quer viver. Tem coisas que é furada ir sozinho e tem coisas que vale a pena você dar uma misturada. Faz um bom tour, um pouco mais longe, outra coisa você, né, faz um tour aí, enfim. A gente tá aqui para isso, né, para poder ajudar vocês nesse sentido. E eu queria falar uma coisa para vocês que também é super importante, que é identificar, além de tudo, o tipo de coisa que vocês querem fazer. E não é aquela coisa de copy-paste que todo mundo fala igual, né? Isso é uma coisa que eu tô, assim, sempre tratando de tirar todo mundo da mesmice, que eu acho, assim, é muito importante a gente entender a importância dessa questão da diferenciação no turismo, gente. Porque nós somos únicos. A gente não precisa fazer igual todo mundo. E essa questão de poder fazer diferente e ter algo exclusivo não significa que é algo só caro, que o exclusivo é coisa para algumas pessoas somente. Não, é a questão, a gente fala, né, o cliente ouro que a gente aprende tanto com a Lívia maravilhosa, a gente precisa identificar que tipo de experiência que a gente quer viver, para que essa experiência seja maravilhosa. Porque eu sempre digo, a gente vem para os lugares, às vezes de repente você tem muito pouco tempo, e tempo é valiosíssimo, então por isso que é muito importante planejar muito bem a sua viagem. E isso vale ouro. E às vezes, de repente, tá tudo bem, você quer fazer um tour massivo, quer fazer as coisas, né, correndo, tem pouco tempo, tem pouca grana, mas sempre se pode observar um pouco e às vezes fazer a coisa de um jeito assim mais bacana. Então, não perde seu tempo não. Vem, dá uma escapada e faz uma coisa legal, monta um roteiro bacana, seja com um tour, seja sem um tour, mas não perde a oportunidade de fazer uma viagem extraordinária, de criar um roteiro legal, seja com quem for, mas faz bem feito. A gente se vê por aqui.